A paz de Cristo, espero que vocês estejam bem. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo pela primeira vez, dá uma iniciada aí no processo de conhecer o canal, ver vários vídeos, tem vários vídeos assim interessantes e é um conteúdo voltado para mãe, para educadores, para professores, fonos, terapeutas, tem muita gente aqui no canal. Na verdade o nome do canal é Dica de Mãe, mas como algumas dicas são bem importantes e preciosas, a gente tem o privilégio de ter no canal muitos professores, fono e muitos terapeuta ocupacional, pegando dica também, o que me faz ficar muito feliz com a sua presença. O canal é Dicas de Mãe, eu sou a Carla Vieira, e aí eu venho hoje passar para vocês, informar para vocês o tema que é a educação clássica. Bem, a gente falou há pouco tempo sobre a questão da educação cristã, e eles não são temas idênticos, não são temas iguais, mas eles têm muita coisa parecida. Mas eu confesso para vocês assim que, vamos supor, uma pessoa ela pode ter uma educação cristã e não necessariamente ser clássica. Agora, quando se trata de uma educação clássica, necessariamente ela precisa ser cristã, porque o foco da educação clássica é justamente o centro ser a Bíblia. Na educação cristã, o centro é Deus. Então, são assuntos que se entrelaçam em verdade, né? A única verdade que vem de Deus. Então, existe esse pouquinho de diferença. Quando a gente fala sobre o tema de educação clássica, a gente tem que entender que não existia antigamente nenhuma outra forma de se aplicar a educação que não fosse a clássica. Não existia. Os grandes mestres da literatura brasileiras, antigos e mundiais, eles não foram educados, não foram ensinados numa educação moderna, né, que é o que tem hoje. Toda a educação lá de mais de 2000 anos sempre foi na educação clássica, que a Bíblia é o centro e toda a verdade é extraída da Bíblia e tudo aquilo que a Bíblia fala é a verdade. Então, e a educação moderna não, a educação moderna, fazendo um paralelo aqui da educação clássica e da educação moderna, o centro é a ciência, né? A ciência é o Deus, né, da educação moderna. A ciência diz, é bom comer ovos, porque é uma proteína importante. Aí daqui a pouco ela muda. Não, ovos é um grande vilão, vai aumentar o colesterol, né? Aí daqui a pouco a ciência diz que tomar cafezinho é muito legal, é muito bom, deixa o cérebro ativo. Ah não, tomar cafezinho não é legal, deixa você muito acelerado, dá pressão alta. Então assim, a educação moderna, ela é baseada na ciência e a ciência ela oscila, ela muda. Daqui a pouco ela pode correr, daqui a pouco não pode mais correr, na verdade é só andar. Aí daqui a pouco correr faz bem, daqui a pouco correr não faz bem, só andar faz bem. E assim vai mudando, alterando de acordo com a época que nós estamos. E a educação clássica, ela é baseada na palavra de Deus. E ela não muda, ela é fiel à palavra de Deus. Ela é aquilo, sim, não, acabou-se. Então esse é um grande diferencial. Antes não existia a educação moderna, porque o único Deus era o Deus Todo-Poderoso, ou você seguia o paganismo, né? Então, a educação era baseada na palavra de Deus, no estudo da palavra de Deus, e toda a verdade vinha dali. E aí, vindo aí com essa da ciência tomar mais à frente do Estado, né? O Estado se colocar aí, a ciência moderna diz que passar álcool em gel é bom, aí daqui a pouco, não, passar álcool demais é ruim, porque mata as bactérias positivas do organismo, e aí assim vai mudando toda hora, né? E assim, a educação clássica, ela é baseada em três tripés, né, que a gente chama, que seriam, né, a gramática, né, quando a gente fala gramática, eu não estou falando de referência a português, tá? O que é gramática na educação clássica? É tudo de estudo de todas as matérias, entendeu? Ciências, história, geografia, tudo isso. O início, né, quando a criança é pequena,
até ali os 11 anos, 10 anos, a gente estuda com ele e foca nele essa coisa da memorização, de decorar coisas. Por quê? Porque ele tem mais facilidade em repetidas vezes ver a mesma coisa, de gostar, de ter prazer nisso. Quer ouvir a mesma história 50 vezes, quer ver o mesmo filme muitas vezes. A minha filha pede para eu ler a mesma história muitas vezes. Eu falo assim, pega um livro na biblioteca pra gente ler. Ela vai lá e pega aquele mesmo que a gente já leu várias vezes. O meu filho, todo dia ele vai querer à noite ver um filminho. Ele vai pegar o filme repetidas vezes, vai ver A Era do Gelo 50 vezes, vai ver Toy Story 1000 vezes. Então, assim, a idade, essa primeira infância da criança, eles têm prazer em memorizar, em decorar as falas. A minha filha decora a fala de um monte de filme, de um monte de livros, de livrinhos que ela lê. Então, assim, a gente chama da fase do papagaio por conta disso. Que eles ficam falando aquilo que eles ouvem muito, né? E aí depois vem a fase da lógica, que vai aí dos 11, 12, 13, 14 anos, dependendo da maturidade de cada criança, que é uma fase que eles mais perguntam mais, questionam mais, não entendem algumas situações, porque elas estão começando a captar informações na cabecinha para poder juntar o quebra-cabeça, né, da vida. Então, é uma fase mais crítica que a gente chama. E aí, depois dos 14, 15 anos, aí entra na fase da retórica, que é a fase que a criança vai se expressar. Ela já acumulou, na fase do papagaio, né, ali naquela gramática, ela decorou muita coisa. Na fase da lógica, né, que é aquela fase da crítica, né, de perguntar, de questionar, de querer investigar, de se aprofundar na coisa. Ela, nas matérias, eu tô falando de todas as matérias, matemática, português, história, em tudo, tá? Aí na fase da lógica, ela se aprofunda em conhecimento, ela se aprofunda em entendimento sobre todas as matérias. E aí na fase retórica, ela se aprofunda ainda mais, mas o suficiente não só para poder se expressar oralmente, o suficiente não só para saber pensar sobre os assuntos e bolar perguntas, né? Não só isso, mas também a gente prepara essa criança, né, esse adolescente, nessa fase da vida dele, para ele aprender a se expressar de forma plena. Então, assim, não só ele vai saber, né? Ele aprende a decorar, ele aprende a entender, mas depois lá na frente ele aprende a expressar tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele decorou inicialmente, depois ele se aprofundou nisso e agora ele aprende a se expressar de forma clara. Então, assim, isso equivale para todas as matérias. Eu vou dar um exemplo, assim, vamos ver se eu lembro aqui um exemplo, ó. Né, no início, a criança dá aquela matéria de forma superficial e decoreba, musicalização. Vamos supor, meu filho ama galinha pintadinha, a gente utiliza muito da linguagem, das coisas voltadas a essas melodias. Depois ele se aprofunda mais, que aí vai ser a fase do início ali da adolescência, 11, 12, 13, 14 anos. E aí depois disso, que ele entra na retórica, a gente vai trabalhar conteúdos mais expressivos, mais plenos, né? Assim, eu na minha adolescência, eu não vim de uma educação clássica, nem meu pai, nem minha mãe tiveram essa bagagem para me passar de informação. Mas na minha adolescência tinha livro de Machado de Assis na minha casa. E Monteiro Lobato, meu pai tinha comprado pra mim. Mas ele, assim, comprou pra mim, ele não comprou, ele não sabia ler comigo e, assim, não sabia muito explicar pra mim as coisas. Ele comprou pra mim de presente. Então, assim, eu li algumas coisas de Machado de Assis. Hoje eu leio muito mais pros meus filhos e aí vou com eles ali explicando o que tá acontecendo. De Monteiro Lobato, me perdoa, de Monteiro Lobato, né? E aí, que é a história do sítio do Pica-Pau Amarelo e tudo. Então, eu li na minha infância, mas muito pouco, sem entender. E agora, na minha fase adulta, eu tenho lido ele, Monteiro Lobato, para os meus filhos e explicando passo a passo das coisas, daquela literatura antiga e aquela literatura clássica maravilhosa que tem ali.
Tinha livro na minha casa também de Machado de Assis. Na minha adolescência, eu cheguei a pegar A Mão e a Luva de Machado de Assis para ler. E eu ficava meio confusa do porquê que tinha tanta história ali, um romance, né? As pessoas, não sei o quê, se o tema era Machado, se o tema do livro era A Mão e a Luva. Então, assim, a Mão e a Luva? Não tá falando nada da Mão e a Luva. Então, assim, ainda como é uma literatura difícil, muitas vezes eu li a frase e 2, 3 palavras dessa frase ainda estava assim obscura. E leitura clássica é para se ler com o dicionário, eu não sabia disso, para você poder captar essas informações, essas dicas, né, de qual palavra, qual o significado que tem, qual o contexto, onde ela se encaixa melhor e tudo. Então, assim, hoje, depois de estudar profundamente o que é educação clássica e como ela tem que ser aplicada, como ela tem que ser ministrada, né, para as crianças, eu consigo não só estudar para eu entender, mas também estudar para poder passar para a nova geração, porque é isso que nós temos que ter em mente. Hoje, nada do que eu leio, nada do que eu produzo, nada do que eu faço pensando no meu crescimento. Hoje eu faço pensando em botar coisa na minha bagagem para eu passar para a próxima geração. E assim tem que ser o nosso pensamento. A gente tem que focar sempre na próxima geração, passar os conceitos morais, conceitos bíblicos, aqueles conceitos que a sua família acredita, as suas verdades para a nova geração. Porque não pode ficar espaço ali. Quando a gente deixa espaço para a criança, não deixando enraizado a nossa família, né, o que aconteceu na nossa família, a história de cada família, acaba que ela vai preencher com outras coisas. Então, você preenche o seu filho com a história da sua avó, com a história da sua mãe, com a sua história, com a história dele quando pequeno, com a história da família, né? Vai crescendo, acrescentando nessa criança conhecimento familiar, para que ele não se perca, não se entendendo quem é. E quando chega lá com 18, 19 anos tá deprimido, quando chega com 30 anos a mulher tá entrando na meia-idade, aí quer se separar do marido, aí com 50 anos né, o cara, agora eu vou viver loucamente, eu vou arranjar uma mulher de 20. Então, assim, para que não exista essa pobreza, né, no crescimento desse indivíduo, preencha ele com conceitos, com as dificuldades, com os sacrifícios que os seus avós passaram, se teve que sair de um país e ir para outro, quem foi que passou pela Segunda Guerra Mundial, como é que foi, e conta as situações familiares para essa criança, para que ele saiba que ele tem uma origem, ele não é só de agora, né? Os ancestrais dele já tinham história e ele tem uma grande bagagem, né? Ele não é só uma pessoa qualquer solta no universo, além de ser uma criatura maravilhosa do Senhor que ele fez com muito carinho. Então, assim, educação clássica é tudo isso. Educação clássica é entender como é que se divide a criança na evolução dela em cada uma das idades, é entender que os pais são exemplo para essas crianças, que o referencial bíblico é o verdadeiro. Então, assim, isso é educação clássica. E a educação moderna é esse negócio aí que vocês estão vendo, que a criança vai para a escola, fica lá 6 horas, não aprende nada, né? Volta sem conhecimento nenhum, vazia, quando tá na adolescência não quer mais ir para a igreja, aí vai casar com 40 anos, aí não consegue mais ter filho, porque já tá com quase 35, 40 anos, aí daqui a pouco separa e fica essa bagunça que tá aí através dessa educação moderna de não se aprender nada. A educação moderna acha que criança não tem que decorar nada, então não se decora mais tabuada, que não tem que decorar mais verbo, que não tem que decorar mais nada, e aí não se aprende nada, né? Então, aí a minha dica de hoje é a respeito da educação clássica, e eu vou passar 2 livros de dica para vocês. Um é esse aqui. Eu já fiz um tutorial desse livro, falando dele todinho. Então, se você tá vendo esse vídeo hoje pela primeira vez, ó, cata aí, tem esse livro aí. Esse livro é maravilhoso. E esse aqui é excepcional. Eu gosto muito de livro comparativo, de uma coisa com outra. Quando ele não é assim, quando a matéria não é assim, mas a matéria é difícil, eu preciso fazer isso. Então, eu normalmente faço esse tipo de
um assunto versus o outro, né? Educação clássica versus moderna, educação cristã versus a pagã, né? Eu gosto de fazer esse comparativo porque me ajuda no entendimento e eu tenho certeza que passa para vocês de forma excepcional a informação. Que a gente pega, vamos supor, vou pegar aqui, olha, tem uma página aqui, ó, vou ler para vocês, página 22. É desse livro? É desse. Olha só, fiz até uma marcação. Olha como que a leitura não é simples. Em resumo, a educação clássica era o projeto pelo qual o aluno era iniciado em uma cultura que materializava ou fundamentava uma piedade cósmica que permitia ao aluno cumprir seu propósito divino e assim tornar-se verdadeiramente humano. E essa visão de educação permaneceu normativa por 2.200 anos, começando por Platão, florescendo sobre os romanos e depois na cristandade até meados do século XIX. Para você ver como um livro falando sobre educação clássica, ele não pode ser um livro qualquer em vocabulário, ele é um vocabulário rebuscado, é um vocabulário de estudo, não é qualquer coisa. Então, assim, quando a gente estuda de verdade um assunto que não é simplesinho, esses livros fuleirinha que a gente pega, eu gosto muito de fazer esse comparativo de assuntos e de material, porque eu acho que ajuda bastante no entendimento, tá bom? Espero que eu tenha ajudado bastante vocês, espero que vocês tenham entendido o método um pouquinho do Trivium. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre o Trivium, aí eu vou me aprofundar bastante nele, falar um pouquinho de cada matéria, mas assim, eu queria que vocês entendessem, de modo geral, o que é a educação clássica e qual é a regra, qual o caminho que ela segue para ela efetivamente ser uma educação clássica. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Manda esse vídeo para os amigos, manda esse vídeo para as comunidades onde vocês pertencem, para o grupo da igreja. Manda esse vídeo para as pessoas, porque eu acho que vai ser bem interessante, vai estar ajudando bastante gente. E aí deixa seus comentários se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, também pode deixar seus comentários que eu vou fazer questão de ouvir. Tá bom? Ó, um beijo para vocês e fiquem com Deus.